A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, pastor, dirigente de congregação, líder do círculo de oração, professores da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, Estevão, o primeiro mártir. Na lição, o título é Um Mártir Avivado. 12 de fevereiro de 2023, nosso textual está em Atos, capítulo 7, versículos 56 e 55 e 56. Apenas uma partinha do 55, né? Diz assim: mas ele, claro, está se referindo a Estevão, né? Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Graças a Deus. Nossa verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, versículos 8 a 10. Aqui vai falar sobre separação de diáconos, né? Também, se você pegar o capítulo 6, vai dizer que Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios. Depois, no capítulo 7, no início, vai falar sobre a separação de diáconos, né? Até chegar em Atos, capítulo 7, versículos 54 e 60. Então, essa é a nossa leitura bíblica, que é um bom contexto, mas para você conhecer a biografia de Estevão, o que a Bíblia fala sobre ele, leia o capítulo 6 de Atos, o capítulo 7 de Atos. Esses dois capítulos está de maneira resumida a biografia do primeiro mártir da igreja, Estevão. Vamos pensar um pouquinho no comentário do texto áureo, capítulo 7 de Atos, versículos 55 e 56, partes apenas desses versículos. Então, o nosso contexto, no nosso texto áureo, então todo o nosso contexto está nos capítulos 6 e 7, como eu já disse. No capítulo 6, fala que Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja. Você pode ler isso no capítulo 6 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu quero ler com você, porque a biografia do Estevão é muito pequena. Então vale a pena a gente dar uma lida e verificar exatamente como diz o registro bíblico da biografia de Estevão. O capítulo 6 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Até hoje em Israel existe uma diferença de quem é o judeu sabra. Sabra é o judeu nascido em Israel, daqueles dos que vêm da diáspora, dos que vêm de fora. E isso se percebe ali em Atos, há 2000 anos atrás, quando havia uma certa preferência, um maior cuidado para as viúvas daqueles judeus sabras da terra de Israel. E de alguma maneira os judeus da diáspora, por isso que ela fala que gregos, né, helênicos, eram preteridos. Então, devido a esse conflito cultural, esse conflito existente entre de dar uma preferência para as viúvas dos hebreus nascidos em Israel e não dar uma atenção talvez que deveria dar também para aqueles que eram da diáspora, por isso chamado gregos ou mesmo prosélitos. Então os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, olha só as características, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram quem? Olha aqui, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então veja que o capítulo 6
mostra de maneira indireta, né? Porque o objetivo ali foi resolver um conflito entre viúvas judias sabras, né, nascidas em Israel, e aquelas da diáspora, de formação grega ou de cultura grega. E aí houve necessidade de separação de diáconos, servidores, né? Muito bem. Então, é interessante que a Bíblia usa termos, olha só, cheio de fé e de poder. Olha, e diz que ele era um pregador do evangelho para o povo judeu. Isso você pode ler do versículo 8 ao 15 do capítulo 6. Ele foi falsamente acusado, né, de blasfêmia, aqui está, de ser contra a lei de Moisés. Tudo invencionista, fake news dos judeus, tá? Porque ele não falou nada de contra a lei de Moisés. Mas em Atos 6,13, os judeus o acusam de blasfêmia. Bom, e em resposta, então, ao sumo sacerdote, Estevão vai pregar fervorosamente. Aí sim, está no capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 53. Só que ele foi martirizado, né? Eles não conseguiram ficar no campo das ideias, muito menos no campo da teologia. E normalmente quem não tem capacidade de convencimento com o diálogo usa de violência. Isso é uma característica de quem não tem capacidade de ficar no campo das ideias, não tem capacidade intelectual de ficar no campo teológico, aí precisa usar da violência. Então, a partir do momento que se usa da violência, já fica claro que essa pessoa perdeu o debate. Usou da violência, perdeu o debate, né? E aqui fica claro, então, que eles perderam o debate com Estevão. Claro, Estevão estava cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. O que eles fazem? Vamos tacar pedra nele. Usou da violência, martirizado. Então, Estevão é o primeiro mártir da igreja. Isso está, então, registrado no capítulo 7, versículos 54 e 60. Esse é o contexto do nosso textual. Então, a primeira parte, no versículo 55, diz assim, capítulo 7, né, de Atos. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olha que coisa linda. Estevão foi um instrumento usado por Deus para o seu tempo, cumprindo assim as manifestações sobrenaturais de Deus, os prodígios e sinais que ocorriam com a sua pregação, está lá em Atos 6,8. Sua vida cheia do Espírito Santo despertou algumas disputas entre os libertinos, sirineus, alexandrinos e outros, judeus da diáspora ou de algum tipo de pensamento filosófico. Todos foram incapazes de resistirem à sabedoria que fluía de sua boca. Quer dizer, um homem cheio do Espírito Santo é assim, irmão, não adianta. Vem essas ideologias do mundo, todo tipo de conversa furada, não se sustenta frente a um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Não se sustenta. Aí, qual é o expediente que eles vão usar? A violência, né? O Espírito Santo agiu fortemente na vida de Estevão, trazendo em um único e rico sermão os acontecimentos desde a chamada de Abraão. Aliás, eu sou da área de história, né? É importante que você saiba disso, que o Estevão é que nos revela algo extraordinário. E eu registrei aqui no meu livro, O Povo de Israel, olha só, no capítulo 3 eu falo sobre a origem do povo de Israel. E na página 44 eu falo a chamada de Abraão. Então, se você ler a chamada de Abraão, em Gênesis capítulo 12, ali não é a primeira chamada. Gênesis capítulo 12 mostra a segunda chamada de Abraão. Por quê? Porque se você ler com cuidado o capítulo 12 de Abraão, aliás, capítulo 12 de Gênesis, Abraão é chamado por Deus para ele sair da terra, só que fala que ele estava em Harã. Está lá, e partiu Abraão, está lá, e partiu Abraão de Harã, e para ir para a terra de Canaã. Mas como que ele partiu de Harã? Então ele estava em Harã? Sim, ele estava em Harã. Então essa só pode ser a segunda chamada. Por quê? Porque o Estevão, no capítulo 7 de Atos, versículos 2 e 4,
diz que o Deus da glória apareceu ao pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, não é em Harã. E ainda fala aqui, na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse, sai da tua terra. Então essa é a primeira chamada. Só que a primeira chamada de Abraão está registrada em Atos, graças ao sermão de Estevão cheio do Espírito Santo. Porque Gênesis 12 está registrada a segunda chamada. Você pode ler lá, Gênesis, Deus fala, ora, apareceu, em Gênesis 12 diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, fala que vou te abençoar tudo. E aí diz assim, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então ele estava em Harã. Agora a primeira chamada não foi em Harã. Harã fica na Síria, na atual Síria, Damasco. A primeira chamada de Abraão foi na Mesopotâmia. Só que está escrito em Atos, não está escrito em Gênesis. Em Gênesis fala que Abraão morava em Ur dos Caldeus. Só que Gênesis capítulo 2 fala que Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela. E aí diz que Abraão saiu de Harã. Então, como nós entendemos isso? Que essa é a segunda chamada, porque a primeira está registrada em Atos capítulo 7, quando diz, o Deus da glória apareceu ao pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então foi a primeira chamada, Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela. E ele saiu e foi morar em Harã. Aí no capítulo 12 diz que Terá, o pai de Abraão, morreu. Aí Deus apareceu para ele de novo, falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para Canaã. Aí ele foi. Então é a segunda chamada. Tá? Então olha que bênção, Estevão cheio do Espírito Santo nos revela a primeira chamada. Na verdade, irmão, os judeus, pela tradição, também creem que Deus fez a primeira chamada a Abraão quando ele morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Só que não tem registro disso no Gênesis. Gênesis não tem esse registro. O registro da chamada de Abraão, que está no Gênesis, está no capítulo 12. Só que ele está em Harã, ele não está em Ur dos Caldeus. Mas os judeus acreditam que Deus havia chamado Abraão em Ur. E Estevão, cheio do Espírito Santo, nos dá então a prova documental. Porque Estevão inicia a mensagem dizendo, nosso pai Abraão, o Deus da glória apareceu ao nosso pai de Abraão, quando ele morava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Graças a Deus pela vida de Estevão, né? Que ele acabou documentando então algo que só está na tradição judaica, mas que foi realmente uma verdade, porque o Espírito Santo usou Estevão para falar isso. Bom, a segunda parte diz assim, disse, eis que vejo os céus abertos, na hora do martírio dele, quando ele estava sendo apedrejado, ele abriu os olhos e viu os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Bom, Estevão viu os céus abertos, ele viu o Senhor Jesus, à direita de quem? Do Pai. E isso foi uma visão extraordinária, irmão. O Senhor Jesus estava em pé, a fim de dar as boas-vindas ao seu mártir, que estava chegando à sua pátria celestial. E isso confere-nos o consolo de saber que nenhum de nós morre sozinho. Mas nós temos essa esperança de sermos recebidos pelo Senhor Jesus. Os homens poderiam matar o corpo, mas não poderiam prejudicar a sua alma, que o Senhor Jesus estava prestes a acolher, a abraçar a alma de Estevão. Nada mais importante do que poderia suceder a um homem do que o fim de uma existência terrena ser recebido pelo seu amado Salvador. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Sabe, aquele grupo religioso chamado Testemunho de Jeová, às vezes cita esse versículo para dizer para você o seguinte, falar aqui, você vê, Estevão viu o Filho e viu o Pai. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa, por que ele não viu o Espírito Santo? A Testemunho de Jeová fala isso, principalmente você não, né? Mas aquele irmãozinho fraquinho que não vem na escola dominical, fica em casa dormindo, aí vai lá, Testemunho de Jeová encher a paciência dele, coitado, e aí ele não tem nem resposta. O Testemunho de Jeová fala para ele, você não crê na Trindade? Por que então, que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu só o Filho e o Pai? Por que ele não viu o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Que simplicidade, né, dos adeptos de seita, né, irmão? Claro que ele não viu o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele, né, irmão? Então ele olhou para o céu e viu Jesus e o Pai.
não viu o Espírito Santo? Porque era o Espírito Santo que estava com ele, né? Não é isso que diz o texto? Olha só, aqui no versículo 55, parte A. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava com ele, irmão. Aliás, foi Jesus mesmo que disse, não é? Que ele iria para o Pai e enviaria uma outra pessoa. Então, se Jesus estava com o Pai, quem que estava aqui na terra? O Espírito Santo. Então, claro que ele não ia ver o Espírito Santo, né? Quer dizer, olha que fraqueza. A pessoa, o Estevão viu o Pai, viu o Filho, mas não viu o Espírito Santo. Claro que não viu, o Espírito Santo estava com ele, irmão. Então, ele viu o Pai e viu o Filho. Foi isso que eles viram mesmo. Viu o Senhor Jesus de pé à destra do Pai. E por que não viu o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo estava com ele. Está aqui no versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo. Portanto, a pessoa do Espírito Santo está conosco na terra. Ele é o Consolador, o prometido por Jesus em João 14. O Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Amém, irmãos? Então, fica aqui então essas observações do nosso textual. A introdução da lição de número 7 fala sobre o martírio de Estevão, um herói avivado, né? Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos na igreja primitiva, Estevão então era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Está aqui Atos 6:8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, claro que ele causou inveja dos adversários, né? E os adversários são assim, como não tem capacidade de refutar a gente à luz do Evangelho, ele vai usar de violência. O livro de Atos revela o martírio de Estevão, por causa de sua perseverança no Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte, e a ele coube então receber a coroa da vida, né? Como diz Apocalipse 2:10. Primeiro tópico, o testemunho de Estevão. 1.1. Estevão usado por Deus. Bom, o nome Estevão aparece pela primeira vez na escolha de diáconos em Atos capítulo 6. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé, era um homem cheio do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outra característica de Estevão, cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha que bênção. Essa reputação, obviamente, irá causar inveja e grande oposição aos adversários da igreja. Então, no versículo 9 do capítulo 6 de Atos, diz assim: levantaram-se alguns da sinagoga, portanto judeus, chamados libertinos, dos sirineus de Cirene, dos alexandrinos de Alexandria. São 2 cidades no nordeste da África, basicamente hoje é a Tunísia e o Egito, e ali havia grandes núcleos de judeus, sinagogas, mas que eram influenciados pela cultura helênica, porque Alexandria sempre foi uma sede do helenismo. Helenismo é a fusão da cultura grega com os povos dominados por Alexandre o Grande. Então a cultura grega dominante daquele momento. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Que eu e você possamos ser como Estevão. Essa é a vontade de Deus, avivados. 1.2. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. O que você vê muito hoje no chamado fake news. Tem muita gente zombando das coisas sagradas, zombando de homens e mulheres de Deus, e muita gente despreparada, desqualificada, que quer usar os meios de comunicação em massa sem a menor capacidade intelectual para querer pregar o evangelho. É gente que devia orar mais, se qualificar mais, antes de querer gravar um vídeo. Tá, irmão? Porque é sério. Então eu vejo cada coisa que enviam para mim, irmãos, que é desconcertante. Eu vou usar até uma palavra mais, eu diria, são perturbadores esses vídeos. Pessoas que falam cada bobagem, confundem usos e costumes com doutrina, falam coisas de experiências pessoais,
que não se sustenta à luz da palavra de Deus, invencionices, experiências específicas, que não podem ser generalizadas, porque tem experiência que Deus te dá que é só para você, irmão. Você não vê? A Bíblia fala, Maria guardava em seu coração, porque era para ela. Mas tem gente que tem uma fraqueza, mas também não vai na escola dominical, não vai no culto de ensino, não tem a humildade de aprender a palavra de Deus em uma escola teológica séria. Aí fica falando essas bobagens. E o pior, como dizia o pastor Eliseu Queiroz, saudosa memória, que foi patriarca da Assembleia de Deus de Jundiaí, ele dizia que nesse mundo tem crença para tudo e ainda sobra 7. Ele dizia isso, né? As pessoas são crédulas em coisas absurdas, mas têm dificuldade de aceitar a palavra de Deus. Isso é muito triste. Mas é uma covarde oposição, né? Porque essa oposição vai pegar essa gente desqualificada, que dá uma só porque tem a rede social, pensa que tornou-se poderoso ou poderosa, e aí usa essas fraquezas morais, fraquezas teológicas, fraquezas até gramaticais, para nos atacar, né? Infelizmente. Mas no caso de Estevão, naquele debate, eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Usaram o suborno para aliciar homens ímpios, a fim de acusá-lo com mentiras. Porque sempre tem alguém disponível para ser usado para malignidade. Esses adversários levaram falsos testemunhos, ou falsas testemunhas, que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Isso está escrito em Atos, capítulo 6, versículos 9 a 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão. Eu já disse e vou repetir. Toda forma de violência é utilizada por pessoas que não têm capacidade de diálogo, de raciocinar, de debater no campo das ideias. Então, nós temos visto isso no Brasil. Quando a pessoa começa a usar de palavras de baixo calão, de violência, são pessoas desqualificadas, que não têm capacidade moral ou capacidade intelectual e não conseguem ficar no campo das ideias. Ou entra na pessoalidade, ou entra na fake news, ou entra na violência. É o que mais tem hoje. São pessoas que não têm preparo intelectual para o enfrentamento. E no caso espiritual, pessoas que não se consagram, que não oram. Pode observar, essa gente que fica falando esse monte de bobagem, não ora, não se consagra, não participa de uma igreja séria, não é fiel com Deus, não tem compromisso com Deus, fica o dia inteiro falando coisas sem pé sem cabeça, ou que vem na cabeça, e fala cada bobagem, vira motivo de piada muitas pessoas são motivos de piada, coitado. Ela pensa que é uma grande personagem, é um motivo de piada, de memes. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao Supremo Tribunal Judaico, que é o Sinédrio da época. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Olha só o que diz o versículo 15, do capítulo 6. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha, irmão, que coisa. Então que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo e não as forças humanas, né? Outra coisa, meu irmão, já falei em outras lições, cuidado. As redes sociais, elas podem ser bênção, mas podem ser uma verdadeira destruição e maldição. Tem gente que se sente muito poderoso quando fica atrás de um teclado. Cuidado, seja prudente, peça para Deus discernimento. Não fique escrevendo tudo que vem na sua cabeça, gravando tudo que vem na sua cabeça, no seu coração. Busca Deus, porque você vai pagar pelo que você fala. Essas pessoas que foram lá, por exemplo, no Congresso e filmaram destruindo, depedrando os símbolos da República, estão sendo processadas, vão pagar criminalmente, porque não pode fazer isso. E ainda se filmaram, achando que estavam fazendo uma grande coisa. Isso é fanatismo.
A pessoa irresponsável, né, vai destruir um bem público e ainda filma ainda. Tem a coragem de filmar. Com razão sofrerá o devido processo legal. Não pode. Tem gente assim, fica falando mal dos outros, falando coisas que nem sabe, passando matérias falsas. Você vai ser processado. Cuidado, cuidado, porque hoje existem especialistas em escritórios especializados para processar por falsos testemunhos, né, por agressões, assédios. Hoje, irmão, o mundo mudou. Tá? Tem gente que fala que vem na cabeça, não é mais assim. A Bíblia sempre falou para a gente ter domínio próprio, mas agora, até por uma questão de viver em sociedade, a pessoa vai ter que ter mais equilíbrio. Pensa até 3 antes de falar, porque o que você escrever, o que você postar, você vai pagar. Tá? Muito cuidado. Uma covarde oposição, então. E 1.3, a fúria dos seus acusadores. Fanáticos religiosos, né, que toda a vida toda torta, mas se pegar na religiosidade, né, como não tinha como provar, aí vamos apedrejar, porque o covarde é assim mesmo. Ele não consegue ficar no campo das ideias, ele pega a pedra. Né? A outra coisa é uma tentativa de desconstruir a pessoa. Quer dizer, não consegue vencê-lo no campo das ideias, então começa a olhar para a pessoa, mas essa pessoa não presta. Não, espera um pouquinho. Se você não tem capacidade de ficar no campo das ideias, fica quietinho. Agora não consegue, mas aquela pessoa não presta. Sim, mas espera aí. Você está discutindo uma ideia, uma posição. A pessoa tem o direito de discordar de você. A pessoa tem o direito de ter uma outra religião. Você não precisa desconstruir a pessoa por causa disso. Então cuidado, irmão. Fique no campo das ideias. Não vai entrar na pessoalidade, porque aí você vai ficar errado. Tá? Então, após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes religiosos, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Está vendo, irmão? Tem gente que fala que a graça irresistível. Não tem isso, irmão. Não tem graça irresistível. Está aqui, o povo resistiu ao Espírito Santo. Então a graça é resistível. Jesus falou: quem abrir o coração, ele entra e quem fechar? Não tem, resistiu à graça. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Resistiu à graça. Então não existe graça irresistível, como pregam os reformados. Isso não existe, irmão. Está aqui o versículo, ó. O povo, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Então resistiram à graça de Deus. Portanto, a graça é resistível. Ninguém vai ser obrigado a aceitar a Jesus. As coisas não são assim. Então está aqui a palavra de Deus. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera ali no coração. Então, o resuminho desse primeiro tópico: Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. 2. Preciosa morte de Estevão. Bom, 2.1, ele era cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão já estava traçado. Eles não conseguiam vencer mais, então eles iam apelar para a violência. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus. Ele viu o Senhor Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Ele diz assim: mas ele, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A palavra Deus aqui é polissêmica. Ela está se referindo, sabe quem? Ao Pai. A palavra Deus, dependendo do contexto, se refere ao Filho, dependendo do contexto, se refere ao Espírito Santo. Nesse caso aqui, está se referindo ao Pai, a palavra Deus. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória do Senhor diante de uma tormenta. Então, para os inimigos, eles estavam vendo a morte dele, ele estava vendo o Senhor Jesus com os braços abertos. 2.2,
então a violência dos seus acusadores. Os seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão. Estevão pregava mesmo a palavra do Senhor. E eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus, do Pai e do Senhor Jesus. Com fim de executá-lo, expulsaram da cidade e apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Olha aí, olha onde estava o Saulo, o perseguidor. Atos 7:58. Agora veja, Saulo estava lá, aqui está dizendo, um jovem chamado Saulo pegou as vestes de Estevão. Saulo achava que estava fazendo a vontade de Deus apedrejando Estevão. Então ele era sinceramente errado. Ele era sincero ali. Ele achava que estava fazendo a vontade dele. Ele sentiu de apedrejar Estevão. Ele sentiu que aquilo era verdade. Só que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Nem sempre o que você sente provém de Deus, irmão. Pode ser por um problema cultural, saudosismo, nacionalismo e uma questão de espiritualidade também. Mas muito cuidado. Tenha discernimento. Porque eu estou cansado de ver gente, mas eu senti. Cuidado com esse sentimento. Tá? Busque a Deus. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor da igreja. 2.3. O perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dor, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A oração dele: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, o corpo dele adormeceu, porque a alma e o espírito dele partiu para abraçar o Senhor Jesus. Que exemplo glorioso, irmão. Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então quem dormiu? O corpo dele. A alma não dorme, quem dorme é o corpo. Ele partiu para os braços de Jesus, ele viu Jesus. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança, nem o ódio no coração. Ele está pronto para perdoar. E o perdão liberta, né? É transformador o perdão. Resuminho do tópico 2. Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Ele viu o Senhor Jesus de pé para recebê-lo e o Pai ao seu lado. Então Jesus à destra do Pai, que aqui o texto chama de Deus. 3. O avivamento no sofrimento. 3.1. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus, do Senhor Jesus, morreram. A Bíblia não fala. Em livros de história, por exemplo, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, é um livro que tem 1800 anos e foi publicado pela nossa casa publicadora da Assembleia de Deus. Há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns manuscritos diz que, com exceção do de João o Evangelista, todos os apóstolos tiveram mortes violentas. Todos. Exceto João o Evangelista. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos supérfluos, banais, quer na família, quer na escola, quer na faculdade, em nosso trabalho profissional? Que Deus nos guarde de trair o nosso amado Salvador. 3.2, o avivamento e o sofrimento, né, irmãos? O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações atípicas, difíceis, por causa da fé. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, ele pensa como Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa de suporte do céu
para superar as dificuldades no seu cotidiano. Você precisa de poder. Então busca o poder pentecostal. Pede para o Senhor Jesus te batizar no Espírito Santo, para que você seja cheio do Espírito Santo, ou seja, revestido do Espírito Santo. Resuminho do tópico 3, o cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. Considerações finais. Diante do inimigo do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força, vigor, equilíbrio emocional, domínio próprio para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio de tanta luta, tanta dificuldade, tanto conflito, tanta polarização. Que Deus nos ajude. O exemplo do primeiro mártir da igreja: não neguemos a Cristo. Essa é a vontade de Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Bem, eu quero encerrar essa aula lembrando você, se você tiver desejo de viajar para Israel esse ano de 2023, eu estou fechando um grupo, o grupo do professor Alberto na Renova Turismo. Os telefones estão aí embaixo. Se você tem condições econômicas, faça essa viagem. É uma bênção. Você que é professor de escola dominical, você que é líder do círculo de oração, você que é pastor, presbítero, mas vai agregar muito conhecimento bíblico, geográfico, turístico e espiritual. São 9 dias, só Israel, $3.390. Você ainda consegue dividir até em 10 vezes em boleto ou em cartão. Invista em você, meu irmão. Liga logo lá, liga aí nesse número, fala que você quer ir no grupo do professor Alberto agora em novembro, 16 a 24 de novembro de 2023. Pensa numa viagem linda. Nós vamos andar de barquinho no mar da Galileia. Olha que bênção. Você vai visitar a cidade de Cafarnaum. Você vai visitar, irmãos, o Rio Jordão. Nós vamos subir em Jerusalém. Vamos celebrar a Santa Ceia no Jardim do Túmulo. Nós vamos visitar a cidade de Belém, onde os anjos proclamaram glória a Deus nas alturas. É uma viagem linda. Invista um pouco em você. Invista em você. $3.390 é bênção. Faça, liga. Só que você tem que falar: eu quero ir no grupo do professor Alberto, porque a Renova Turismo tem vários grupos, tá bom? Mas liga logo para você reservar, garantir a sua vaga no nosso grupo. Que Deus continue abençoando sua vida. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.